Para o ocidental, a experiência valorada é a experiência coletiva. Não por acaso, a ciência é baseada na comprovação. Aquilo que pode ser replicado, reproduzido para os nossos pares, para os nossos semelhantes, é o que acaba tendo maior valor. Para o Oriente, nós encontramos uma perspectiva psicológica oposta. A experiência mais importante é a pessoal. Ou seja, para os orientais, não adianta nós falarmos do estado espiritual do Nirvana. Você já viveu o Nirvana? Falar do Nirvana não quer dizer muita coisa. Falar de meditação não quer dizer muita coisa. Falar de despertar espiritual do nosso ser, de moralização, não quer dizer nada. Estás vivendo isso? Para eles, isso é o mais importante. Em termos, então, de experiência humana, o que seria mais importante? A experiência externa ou a experiência interna? Em termos psicológicos, é uma pegadinha a nossa pergunta, né, meus amigos? A resposta é que ambas são de igual valor. A experiência coletiva, ela permite a verificação. Não por acaso, Kardec nos fala do diálogo do Espiritismo com a ciência, porque o Espiritismo também é uma ciência e que necessita do raciocínio e da experimentação, da comprovação, ser colocado à prova, ser colocado em xeque, para então algo poder ser valorado como um princípio espiritual, como uma verdade. E ao mesmo tempo, a experiência interior, ela vai abrir as portas do nosso ser para uma comprovação íntima. Então, muitas das vezes, a experiência da vida após a morte, ela é libertadora e psicologicamente, muitas das vezes, vai se apresentar como um ponto de virada da personalidade. Muitas vezes o indivíduo que é cético, e ele, no contato com um ente desencarnado, numa projeção astral, num fenômeno de vidência ou de clareaudiência, ele vai penetrar, então, numa outra área, não necessitando dos sacerdotes para que lhe digam o que há ou não sob o véu de Ísis, além, então, da matéria, o que há do outro lado após a morte. A pessoa, passando pelo estado, então, pela experiência de mediunidade ostensiva em algum grau, através também da sua autoeducação e da observação daquilo que está lhe ocorrendo, educando essa realidade que está vivendo, educando essa experiência, refinando essa faculdade, a fim de que ela também não seja falseada, não seja mistificada por clichês do inconsciente, como também não seja mistificada por espíritos zombeteiros. Aí essa pessoa ela vai então abrindo campo para uma outra ordem de fenômenos, modificando o seu paradigma, a sua visão de mundo, diante do que ela própria pode então verificar. E aí que nós vamos ver que a vida na Terra ela passa a ter sentido, passa a ter significado. Porque havendo a vida após a morte, havendo a reencarnação e a comunicabilidade, nós vemos a vida na Terra não como um fim em si. Nós não nascemos para ficar na Terra. Nós estamos de passagem. É um processo de aprimoramento que faz parte do périplo evolutivo do ser. Assim como a lagarta, ela passa por um momento do casulo para se libertar como borboleta. Nós somos a lagarta e nós somos a borboleta. Lagarta diz respeito ao nosso estado espiritual ainda infantilizado e por isso precisamos estar num mundo de provas e expiações para adquirir músculo, para adquirir capacidade, melhor dizendo, né, nesta metáfora. Adquirir, então, tônus através da experiência, através do erro e do acerto. Aí nós vamos, então, vivendo a borboleta, a nossa liberdade espiritual. Porque, então, viver a mediunidade também é viver entre dois mundos. Logo mais à frente faremos um episódio sobre a experiência psicológica da mediunidade. Viver a mediunidade é viver entre os dois mundos. É viver também entre a essência e a transitoriedade. Porque o médium, captando então o lado oculto da humanidade, ele penetra no mundo íntimo das pessoas. Olha que bênção e olha que perigo ao mesmo tempo. Olha que perigo, porque ele tem que estar atento para não se misturar com as sombras humanas e fazer também o seu apanhado de autoconhecimento e autotransformação. Senão ele sucumbe, senão ele afunda. E olha que bênção, porque ele está diante de uma ferramenta, um bisturi, uma gaze, um remédio, um lenitivo para si
e para as pessoas à sua volta, encarnadas e desencarnadas. Então nós vamos ver que viver a mediunidade é viver a essência e a transitoriedade. A essência, porque fica conectado para aquilo que sobrevive após a morte. E a transitoriedade, porque tudo na Terra passa a ter um sentido diferente. As riquezas, os ganhos, os louros. Ele conhece, conversa com seres desencarnados, o médium, né? E vai compreendendo que os reis rapidamente deixam de o ser, através das portas da reencarnação. Os grandes campeões na Terra vão trocar de lugar com os grandes perdedores. Ou seja, nós estamos falando daquela parábola de Jesus sobre os últimos serão os primeiros no reino dos céus, né? Nós vamos passar por todas essas, digamos assim, por todas essas posições, né? A fim de que possamos lograr a vitória sobre nós mesmos e a superação dos nossos aspectos kármicos de vidas passadas. Mas nós não dizemos então que somente os médiuns vivem entre a essência e a transitoriedade. Na verdade, você também. Eu também. Todos nós vivemos entre essência e transitoriedade, mas não nos damos conta. Estamos por demais mergulhados nas coisas transitórias, que parecem as mais reais porque elas brilham, elas trazem prazer ao corpo, elas trazem uma determinada satisfação. E não há problema em isso ocorrer, o problema é esta cegueira, é este vício que vai nos colocar longe das felicidades e alegrias espirituais, que essas se fixam para nunca mais nos abandonar, meus amigos.